Bom dia, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Chegamos a mais um domingo e estamos terminando a semana 2 do nosso alimento diário. E o título de hoje é Ser curado para enxergar o propósito de Deus. Bem, irmãos, durante toda essa semana, recapitulando um pouco, nós vimos que o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos contratou para sermos trabalhadores na sua vinha. E mais do que isso, nós tivemos o privilégio, irmãos, de sermos chamados para ser os trabalhadores da última hora, do final da era da igreja. E quando Ele voltar, Ele vai nos dar uma recompensa, um galardão. Ele tem um prêmio aguardando cada um de nós, né? Só que, assim, irmãos, muitos no nosso meio, muitos cristãos, eles pensam que esse prêmio que o Senhor tem reservado para nós, ele está guardado aqui na terra. E muitos acabam perdendo tempo, disputando posição, tendo ambição um pela posição do outro, entendeu? Querendo a própria glória. E como vimos semanas anteriores do alimento diário, isso é uma das coisas que alimenta a nossa alma. O homem perdeu a conexão com Deus lá no Jardim do Éden. O Senhor alimentava, o homem. E com a queda, o homem passou a fazer muitas coisas para alimentar a sua vida da alma. E quando é questão disso de cargo, de posição, quando a gente recebe um cargo elevado, seja no nosso trabalho, uma coisa que a gente faz, até mesmo na igreja, sempre dá uma sensação de poder, né? Só que essa ambição, a ambição por esses lugares maiores é algo que acontece desde a época dos discípulos, né? A gente vê em Mateus 20, a mãe de Tiago e João chega para o Senhor Jesus e pergunta, e pede, Senhor, mande que os meus 2 filhos sentem ao seu lado no reino, né? E em outras passagens a gente vê que, nos evangelhos a gente lê várias vezes que os discípulos estavam sempre discutindo sobre quem deveria ser o maior no reino dos céus, perguntando para o Senhor, né? E isso chega até os nossos dias, muitas disputas, muitas discussões quanto a isso, sobre posição, sobre receber glória, receber prestígio, né? Então, irmãos, por isso nós devemos nos arrepender, nós devemos orar ao Senhor pedindo para que Ele esvazie de nós toda ambição ruim que há, por ambição por posição dentro da igreja, porque isso acaba atrapalhando a edificação, né? Como o Senhor respondeu para a mãe de Tiago e João, nessa passagem. Quem quiser ser grande deve ser aquele que serve, aquele que se humilha. Ou seja, é o contrário de se exaltar. O Senhor nos dá, a palavra nos dá exemplos de quem se exalta, A gente vê em Mateus 23, o Senhor Jesus dá o exemplo dos fariseus. Os fariseus gostavam dos primeiros lugares no templo, dos primeiros lugares nos banquetes, gostavam de ser vistos. E também tem o próprio inimigo, que a gente estudou recentemente também. Ele desejou ser igual a Deus, desejou a própria glória e acabou caindo. E hoje, atualmente, ele leva muitos a cair por conta da ambição, de querer ser alguém preeminente. E sobre preeminência, irmãos, a gente sabe, a palavra nos mostra como alcançar essa preeminência de modo certo, do jeito certo. Tem 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Diz o seguinte: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Em outra tradução, irmãos, na Nova Versão Internacional, ela diz assim: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, quem servir bem, não no sentido de servir em tudo, se ocupações, servir, é servir naquilo que foi escalado, foi designado, com alegria, com excelência, entusiasmo, humildade, ajudando os irmãos na edificação da igreja. É esse irmão que alcança a preeminência. É o irmão que se humilha, que considera os outros superiores a si mesmo, E temos um grande exemplo de alguém que não se exaltou, mas pelo contrário, se humilhou e por consequência foi exaltado por Deus, que é o nosso Senhor Jesus, que é Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, aquela passagem bem famosa, nos explica isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, nós vemos aqui Cristo, o Filho de Deus, ele tinha tudo para, ele tinha esse direito, mas ele não buscou a sua própria glória, nem a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Por conta disso, irmãos, por conta disso, Deus acabou exaltando o Cristo.
Então, irmãos, agora tomando para a nossa realidade, para nós mesmos. Vamos deixar que Deus exalte, vamos tomar o exemplo de Jesus. Não precisamos fazer esforço próprio para que a posição, os elogios, o prestígio, a glória venham. Temos que ir diante do Senhor todos os dias e pedir para que Ele opere o poder da cruz em nós, para nos livrar de toda ambição, todo amor por posição que, dentro da igreja, que isso, todas as disputas que entre nós, esse coração ambicioso, para que Ele nos limpe disso tudo. Porque tudo isso, irmãos, nos cega espiritualmente. Isso embaça a nossa visão. E logo, né, legal que logo depois que o Senhor trata essa questão da ambição entre os discípulos, nessa passagem, Ele realiza mais um milagre, que é a cura de 2 cegos. Ele passando, né, os cegos ouviram, né, que Jesus estava passando por ali, e eles clamavam desesperadamente pelo Senhor. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, tem misericórdia. Para ir pedindo para que fossem curados. E mesmo com a multidão repreendendo os dois, eles insistiram em pedir pelo socorro do Senhor. E ele atendeu. Os dois tiveram sua visão restaurada. Os dois insistiram e o Senhor atendeu. Então, irmãos, esse milagre, ele expõe algo para nós, no dia de hoje. Nós conseguimos conectar essa lição da ambição com a cura dos 2 cegos. Hoje, aqueles que buscam ambição, né, esses que têm ambição, buscam glória, buscam posição dentro da igreja, de alguma forma eles foram cegados pela ambição, né? E se não recuperar a visão, não vão receber a recompensa que está destinada para cada um de nós que somos os trabalhadores da última hora, né? Então, irmãos, se nós estivermos nessa condição de cegueira, nós precisamos nos arrepender logo, chegar diante do Senhor, correr atrás dele e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, restaura a minha visão, me esvazia de mim mesmo. Irmãos, nosso Senhor é misericordioso. Se oramos assim, Ele vai nos libertar, porque Ele é fiel e justo para nos purificar. Ele tem poder para restaurar a nossa visão e nos fazer participar desses trabalhadores, desse grupo de trabalhadores que são fora da caixa, que são loucos de amor pelo Senhor. Trazem mais pessoas para trabalhar assim também, né? E que terminam essa era. Esses trabalhadores que trazem o Senhor de volta. E lá no reino, quando a gente estiver lá no milênio, a gente vai receber o prêmio que está guardado para nós desde a fundação do mundo. Então, irmãos, vamos nos esvaziar, vamos deixar de lado toda ambição, todo coração de que busque posição, busque nossa própria glória. Vamos buscar a glória do Senhor, que é assim que o Senhor vai nos recompensar, a preeminência vem, a glória vem. Então, irmãos, vamos deixar o Senhor cuidar disso, amém? Que o Senhor vai nos honrar. Então, irmãos, é isso. Espero que os irmãos tenham desfrutado, que os irmãos tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Que o Senhor nos abençoe. Jesus é o Senhor.